Breaking News, CNN. Chegamos agora com Breaking News. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, implicado no julgamento da trama golpista, condenado a 16 anos de prisão, que tentou fugir do país, mas foi capturado pela Polícia Federal na fronteira do Brasil. Ele seguia para El Salvador, estava no Paraguai quando foi alcançado. Deve passar pela superintendência da PF na fronteira e depois passar uma noite aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília. Théo Cury, vamos falar dos próximos passos, então. A gente está aqui na expectativa de que o Silvinei Vasquez venha, portanto, a Brasília. Ele deve passar uma noite. O que a gente está tentando confirmar é se ele permanece em Brasília ou vai ser levado para outro estado, para Santa Catarina. Ele é de lá. Isso ainda não está certo. Silvinei Vasquez, vale a lembrança, ele já havia retirado a tornozeleira, né? Foi condenado em dezembro e aí no meio do caminho usavam a tornozeleira por uma condenação de 2023, portanto já estava sendo monitorado e não podia deixar o país, é claro, de jeito nenhum. Fez ali, né, uma forma de se livrar do equipamento. Tentou sair do país ilegalmente. Não vai haver extradição, porque, pela legislação do Paraguai, o governo informou, as fontes do governo, não é preciso extraditá-lo, é uma expulsão sumária. Então, tentou sair do país, mas o plano de Silvinei Vasquez não deu certo. Eu tenho o Théo Cury para a gente comentar o assunto, Théo, até porque você trazia um ponto muito curioso da escolha de El Salvador. El Salvador, aquele país, né, que é liderado por um ídolo entre os bolsonaristas. Será que o Silvinei achava que lá ele teria apoio do presidente do país, né, da comunidade? Já se sabe o porquê dele ter escolhido El Salvador como destino, Théo? Ainda sem detalhes, mas pode ter buscado um respaldo. Isso ainda vai ser apurado pelos investigadores. Isso provavelmente vai ser colhido no depoimento que ele deve prestar à autoridade policial. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele muda o regime pelo qual ele responde o Silvinei Vasquez nesse momento. Ele estava ali, como ele, Jonas Maia, havia mencionado mais cedo nas nossas conversas, que ele estava com medidas cautelares contra ele, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, entre elas a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, e agora, com essa decisão, muda a situação jurídica dele. Ele passa a ter a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por conduzir a ação penal na qual o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa fuga ela fica caracterizada pela violação das medidas cautelares. Então, no final das contas, o que se tem é uma comprovação do descumprimento das medidas que foram impostas pelo Supremo e que não podiam ser descumpridas. Então, a partir do momento que ele é colocado sob uma série de critérios que deveriam ser cumpridos, é uma relação de confiança que a justiça tem com a pessoa que é investigada ou o réu em determinado processo. Uma relação de confiança. Eu coloco essas medidas cautelares, elas são impostas, em contrapartida, para você não ter uma medida mais gravosa, como, por exemplo, ficar encarcerado enquanto o processo não termina, você simplesmente cumpre o que foi determinado. Nesse caso, houve uma quebra de confiança entre ele e a justiça. Não só uma quebra da confiança, como aparentemente também uma violação da tornozeleira. A quebra não foi só da confiança. Então, no final das contas, ele descumpre a determinação da justiça, descumpre a medida cautelar que foi imposta, mais de uma medida cautelar que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, e agora o Alexandre de Moraes determina a decretação, ele converte as medidas cautelares que foram impostas anteriormente e decreta a prisão preventiva. Mandou para a Polícia Federal esse mandado de prisão, expediu à Polícia Federal esse mandado de prisão e também deu ciência à Procuradoria
Procuradoria-Geral da República. Então essa é a situação de momento. Na decisão, a Polícia Federal descreve ali como aconteceu. Ela informou que na madrugada de 25 de dezembro, por volta das 3 horas da manhã, o equipamento de monitoramento eletrônico dele ficou sem sinal de GPS. E a 1h da tarde do mesmo dia, sem sinal de GPRS, possivelmente devido ao término da bateria, de acordo com a decisão do ministro. Isso aí está bem aí na página 4, como a gente acompanha. E aí a Polícia Federal diz o seguinte, que por volta das 11 horas da noite do Natal, uma equipe da Polícia Federal da Superintendência da PF lá em Santa Catarina foi acionada para verificar o possível descumprimento. E aí descreveu, no local onde ele estava, a equipe foi recebida pelos porteiros que prestaram as informações e franquearam acesso para que a polícia fiscalizasse o local. Então, no final das contas, a polícia faz ali uma descrição de tudo o que aconteceu e o ministro Alexandre de Moraes reafirma a jurisprudência do Supremo, que diz que é necessária a decretação da prisão quando há fuga do distrito da culpa, ou seja, uma forma de driblar a justiça e não responder pelos atos que essa pessoa deveria ser condenada ou sentenciada pelos atos que lhes são atribuídos. Theo, vou chamar o Eli Jonas Maia para a gente também colocá-lo nessa roda de conversa. Eli Jonas jogando um pouquinho para frente, na expectativa de um novo depoimento em que o Silvinei vai contar um pouco de como é que ele confabulou essa saída do país. Eli Jonas, vamos rememorar o que a gente tem de informação sobre a tornozeleira, sobre esse planejamento e monitoramento pela Polícia Federal e as dúvidas que ainda precisam ser sanadas, né? A ida dele para lá, se alguém ajudou, não ajudou, se tinha contato lá ou não. Acho que tudo isso vai ser parte de perguntas por parte dos investigadores. Com certeza, Tainá. E um ponto muito interessante e curioso nessa decisão que o Theo Cury traz para a gente também, junto com a Gabriela Boechat, da prisão preventiva do Silvinei Vasquez, que levou até essas informações a prisão dele, que foi cumprida pela polícia, primeiramente do Paraguai, e que vai ser entregue à Polícia Federal na fronteira com o Brasil, é que, segundo a Polícia Federal, já quando houve esse acionamento de que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, começou-se uma investigação para saber onde que ele estava. Há até uma informação na decisão que fala que a própria equipe da Polícia Federal não soube o paradeiro dele, nem mesmo o paradeiro da tornozeleira eletrônica. Se estaria no apartamento ou não. É um equipamento que a PF não sabe, então, nesse momento, onde que ele descartou esse equipamento que estava monitorando ele de forma eletrônica pela SEAP do estado de Santa Catarina e também pela própria Polícia Federal. E aí um outro detalhe importante também que a PF traz nesse monitoramento após o rompimento da tornozeleira eletrônica é como que foi essa fuga dele. Começou, segundo a PF, nessa decisão, às 3 da manhã de ontem, 25 de dezembro, no Natal, e que a PF viu que o carro dele estava na garagem do prédio dele, mas olhou a câmera de segurança, o circuito de segurança de TV do prédio e viu que ele saiu com outro carro de outra pessoa do prédio. E a tornozeleira, então, acionou novamente à 1 da tarde. Então, repare, 3 da manhã o primeiro acionamento, 1 da tarde o segundo acionamento e logo depois não se sabia mais o paradeiro de Silvinei Vasquez. E é quando a Polícia Federal informa ao Supremo Tribunal Federal e que hoje vem essa decisão de prisão preventiva que o ministro do Supremo Tribunal Federal declara contra Silvinei Vasquez. E aí o outro passo é, quando ele chega no Paraguai, ele usa um passaporte falso para tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Assunção, no Paraguai, para com destino final El Salvador, no Caribe. Não conseguiu porque ele foi detido pela imigração. Logo após, então, essa detenção, que estava conversando agora há pouco com alguns integrantes da Embaixada do Paraguai, do Brasil no Paraguai, alguns integrantes da Polícia Federal que trabalham lá, esse acionamento foi logo de manhã, quando houve essa detenção, e assim a Polícia Federal soube dessa prisão do Silvinei Vasquez. Nesse momento, o que tem, então, jogando já para frente, Tainá, a PF já definiu que ele será transferido
para Brasília, porque o inquérito é daqui, porque a decisão é daqui também e ele foi condenado por um caso daqui. Mas não está claro ainda, não há uma definição de quando será essa transferência. Os agentes, as autoridades do Paraguai vão levar o Silvinei Vasquez para a fronteira com essa expulsão sumária. Você trouxe agora há pouco aqui também no Paraguai que não precisa de uma judicialização por conta da legislação do Paraguai. Quando a pessoa entra de forma ilegal no país e é presa, ela pode ser expulsa sumariamente e é o que deve ocorrer com o Silvinei Vasquez até a fronteira do Brasil. Já no Brasil, ele é recebido pela Polícia Federal, cumpre-se então a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e do Paraná ele vai ser transferido de avião aqui para Brasília. Questionei a Polícia Federal quando que vai ser essa transferência. O que eles responderam, os integrantes da PF, é que depende das autoridades do Paraguai. Quando houver essa entrega do Silvinei para o Brasil, essa transferência dele lá do Paraná aqui para Brasília vai ser realizada por um avião da Polícia Federal. Após essa prisão dele, após também romper essa tornozeleira eletrônica. E essa decisão detalha muito bem, de forma curiosa, como é que começou essa fuga dele e para onde ele iria até El Salvador, um destino final, segundo os integrantes da Polícia Federal. Começou às 3 da manhã de ontem. Logo depois ele usou um carro de uma outra pessoa, a Polícia Federal viu ele nas imagens das câmeras de segurança e começaram a reunir novos elementos e avisar o Supremo Tribunal Federal desse descumprimento da medida cautelar. Vamos acompanhar agora como é que vai ser essa transferência aqui para Brasília. Um fim de semana cheio, hein, Tainá e Tel?